Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia helenística. E na aula de hoje eu vou contar para vocês sobre o mito grego ou o helenismo por trás da constelação de Escorpião. O signo de Escorpião é muito poderoso na astrologia helenística porque a história por trás dessa constelação não somente envolve o escorpião em si, mas aproximadamente 8 outras constelações têm relação com a história do helenismo por trás de Escorpião. Na astrologia helenística existem os chamados 12 zodíacos, que são esses zodíacos que nós estamos familiarizados. Só que existe também as constelações que estão situadas no hemisfério norte celeste, que são chamadas em grego de constelações boreais. A expressão boreal em grego significa Vóreas, que significa norte. E existe também o hemisfério sul celeste e algumas constelações situadas no sul também. E elas são conhecidas como constelações austrais. Então, como eu dizia, a constelação de Escorpião tem 8 outras constelações associadas com essa história. Então, é uma constelação que destranca conhecimentos ocultos. Então, vamos compreender o nome. Então, o nome de Escorpião em grego é Escorpios. Aqui na lousa eu escrevi tanto em caixa alta quanto em caixa baixa, porque determinadas letras do alfabeto grego, quando são escritas na caixa alta, são escritas de um jeito e na caixa baixa são escritas de outro jeito. Então, aqui nós temos um sigma, um kappa, ômicron, um rho, um pi, iota. Lembremos que o iota em grego ele não tem pingo, ele é relacionado ao i. O i na língua portuguesa e nos caracteres latinos ele tem pingo, mas em grego não. O iota, tanto na caixa baixa quanto alta, ele não tem pingo. Aqui é um outro ômicron e aqui é um sigma. Então, na caixa baixa, o sigma é escrito de 2 jeitos diferentes. Quando o sigma inicia uma palavra grega, ele é escrito na caixa baixa desse jeito. E aqui nós temos o outro sigma. E na caixa baixa ele é escrito parecendo uma cedilha. Na verdade, o caractere latino da cedilha, ele deriva do sigma no final da palavra. As outras letras basicamente não mudam consideravelmente na caixa baixa. O aniversário de Escorpião se inicia a partir do dia 19 de novembro e se conclui no dia 18 de dezembro anualmente. Essa data expressa aqui na lousa é baseada no zodíaco sideral, que faz o ajuste à precessão das estrelas, e não no zodíaco tropical, como é usado na astrologia ocidental. Então, na astrologia helenística, se usa o zodíaco sideral. É um sistema de astrologia que é genuinamente sideral. Então, de acordo com o zodíaco sideral e mais especificamente a Aya Namsha, centro galáctico 0 grau de Sagitário, que é a Aya Namsha que nós utilizamos no cálculo de precessão, o Sol ingressa na constelação de Escorpião no dia 19 de novembro e se retira dessa constelação no dia 18 de dezembro. Então, para você ser considerado escorpiano ou escorpiana,
pela astrologia helenística, você necessariamente precisa ter nascido entre 19 de novembro a 18 de dezembro. Se você não nasceu nessa janela de tempo, você não é considerado escorpiano ou escorpiana de acordo com a astrologia helenística. Então, para vocês entenderem o que eu vou dizer aqui para frente, esses pré-requisitos precisam ser compreendidos. Aqui na lousa eu desenhei da forma mais aproximada do que é a constelação de Escorpião no firmamento celeste. E é interessante que a bandeira do Brasil, que nós usamos hoje neste país, tem uma esfera armilar, e nessa esfera tem desenhada a constelação de Escorpião, porque é possível ver essa constelação mesmo que você more no hemisfério sul. Então, esse daqui são as estrelas, e essa linha aqui é ligando as estrelas, e quando nós ligamos é o que se forma um signo, se forma um símbolo. Então, aqui é o símbolo de Escorpião. Aqui está a cabeça e o coração, e aqui estão as pinças do bicho, e aqui são as pernas, e aqui é o ferrão do escorpião, tá certo? Na astrologia helenística, nós utilizamos uma catalogação de estrelas que é muito própria dos gregos. Então, para medir a magnitude das estrelas fixas da constelação, os gregos utilizam o alfabeto grego. Então, o alfabeto grego começa com a letra alfa e se conclui com a letra ômega. Então, a estrela de maior magnitude vai receber o status de alfa, e a de mais baixa magnitude vai receber o status de ômega, e o que tiver no meio do caminho. Então, a estrela alfa da constelação de Escorpião, ela está situada no coração do Escorpião. Então, ela também é chamada em latim de Cor Scorpio. E o nome dessa estrela na língua grega é Antares. Aqui são os caracteres latinos e aqui são os caracteres gregos dentro do parênteses. E a constelação de Escorpião é provavelmente uma das únicas constelações em que a estrela alfa não teve o nome alterado, quando a astrologia da Babilônia foi revivida em Bagdá para o nome arábico. Mas nomes arábicos ainda aparecem nessa constelação, como, por exemplo, a cauda do escorpião tem duas estrelas aqui que eu não escrevi, para não ficar muito longo, que são Lesat e Shaula, que significa em arábico ferrão. Então, a única que não mudou, que permaneceu o nome helenístico é Antares. E Antares em grego significa o retorno de Ares. Erroneamente, algumas pessoas traduzem Antares como sendo contra Ares, mas o prefixo anta vem de anti. Anti significa retorno, retornar. E Ares é o nome do planeta Marte na língua grega. Então, Antares significa Ares retornado. O Escorpião é, junto com o signo de Ares, os dois signos que são regidos pelo planeta Marte, pelo astro Ares. Então, existe uma lógica por que Antares se chama como se chama em grego. E então, em 538 a.C., foi nesse ano muito importante para a astrologia, porque foi nesse ano em que o Império Aquemênida, que é o primeiro império persa e segundo império zoroastriano, invade a Babilônia. E qual é a relevância da Babilônia para a astrologia helenística? É muito grande, porque foi dentro da Babilônia
mais especificamente na cidade de Babel, que era a capital da Babilônia. Foi em Babel onde foram criados os 12 zodíacos, onde eles foram catasterizados pela primeira vez. Então esses zodíacos que a gente conhece hoje, eles foram na verdade criados na Babilônia. E a língua e a religião da Babilônia é Acádio ou Acádia, também conhecida como Assiro-Babilônio. Então, quando os Aquemênidas invadiram a Babilônia, eles quiseram destruir o paganismo acádio da Babilônia e implementar o monoteísmo zoroastriano. Então, foi nessa época que a astrologia zodiacal foi transferida da Babilônia para a Grécia. Que não havia uma Grécia unificada, mas cidades-estado grega, porque era na cultura grega onde o paganismo e o politeísmo estavam se desenvolvendo na época. Então, os gregos absorveram o zodíaco da Babilônia e catasterizaram no firmamento celeste histórias que são genuinamente europeias ou genuinamente gregas, além de terem criado o horóscopo, as 12 casas, que são chamadas de topos. E no ano de 323 a.C. foi o ano em que ocorreu a morte do Alexandre III da Macedônia, conhecido vulgarmente como Alexandre o Grande, sendo Alexandre o maior militar de todos os tempos. Ele foi o maior militar, o mais genial e até mesmo considerado status de profeta. Ele morreu na Babilônia e após a morte do Alexandre o Grande ocorreu o início do período helenístico. Então, o que a gente conhece como astrologia helenística é o que se desenvolveu após o período helenístico, no caso, após a morte de Alexandre, nessa região que os gregos chamavam de Tálassa. Tálassa é o nome grego para se referir ao mar Mediterrâneo. E então, o que é de fato a astrologia helenística foi o tipo de astrologia praticada por astrólogos que habitavam a região mediterrânea do mundo. E foi após o início do período helenístico que a astrologia zodiacal, no caso a astrologia da Babilônia com roupagem helenística, agora foi levada para a Índia. Porque antes do período helenístico já existia um tipo de astrologia praticada dentro da Índia, dentro do subcontinente indiano, focada na Lua e nas 27 nakshatras. Então, os antigos indianos não usavam zodíacos, 12 zodíacos. Eles até usavam a fração de 12, representando os 12 meses do Sol. Mas o Sol, nesse caso aqui, ele é visto como sendo o corpo do Senhor Vishnu. E as nakshatras são de origem drávida. Então, os drávidas usavam as 27 nakshatras. Então, após o período helenístico, é quando a astrologia védica adota o zodíaco da Babilônia, agora com roupagem helenística, para dentro da astrologia védica. No ano de 146 a.C., foi a época em que a República Romana invade e conquista a Península Grega. Então vai ser nessa época que a astrologia helenística vai ser traduzida para o latim e para as línguas que se derivarão do latim depois disso, como o português. E por último, foi no ano de 762 depois de Cristo, já na Idade Média, que surgiu o Califado Abássida, que é um califado já islâmico, que eles vão reconstruir a Babilônia, mais especificamente a cidade de Babel, e vão rebatizá-la de Bagdá. Então, Bagdá é a capital do Iraque hoje em dia. Então, o lugar
específico onde os 12 zodíacos foram criados foi no que hoje a gente conhece como Bagdá, a capital do Iraque. É por isso que, se você consultar os atlas astronômicos, você vai constatar que basicamente toda constelação tem pelo menos uma estrela que teve o seu nome alterado para um nome arábico. Foi nessa época do Califado Abássida. Então, vamos entender a mística por trás da constelação de Escorpião. Vocês lembram que eu tinha comentado lá no início do vídeo que o Escorpião tem ligação com outras 8 constelações. Então, a única constelação zodiacal que o Escorpião tem relação vai ser o Sagitário, por causa da história envolvendo a Sítia e as Amazonas. Mas tirando a zodiacal, as outras são tanto boreais quanto austrais. A mais importante é a constelação de Órion, que é conhecida em grego como Orion. A pronúncia em grego é Orion, é a segunda sílaba mais forte. Aí em português se chama de Orion. A primeira sílaba é a mais forte. E além da constelação de Órion, existem 2 outras constelações do lado de Órion, que são a constelação do Cão Maior, conhecida como Sírio, a constelação do Cão Menor, conhecida como Próxion. Tem relação também com a constelação de Lebre, que é conhecida em latim como Lepus, a constelação da Lebre, que está do lado dos cães e de Órion. Tem relação com a constelação de Pégasus, porque é a morada de Poseidon, e ainda tem ligação com a constelação de Hiparion, ou Arion, que é traduzida em latim como sendo Eculeus. Então, como vocês podem ver, e ainda tem relação com as Pleiades, que é um asterismo ou uma efeméride dentro da constelação de Touro, que é a constelação em oposição ao Escorpião. Então, o signo de Escorpião para os gregos destranca várias outras partes do céu. É como se fosse um signo multidisciplinar. Ele destranca outras constelações, o conhecimento de outras partes do céu quando nós pronunciamos a sua história. Então, segura a ansiedade de vocês, porque o Escorpião nessa história ele só vai aparecer lá no final da epopeia. A história que inspirou a constelação de Escorpião nos remete ao período da Grécia minoica. O período minoico ele tem relação com a ilha de Creta, que é em Creta, essa ilha do mar Egeu, onde viveu o rei Minos. Inclusive, o período minoico é dado em homenagem a esse rei grego que viveu dentro de Creta, Minos. Então, o Minos conheceu o Poseidon. O Poseidon, histórico para os helenísticos, ele foi o homem que introduziu a domesticação de cavalos dentro da Grécia. Foi considerado o homem que trouxe o cavalo, que trouxe o arreio, que trouxe a sela, que ensinou os gregos a como fazer a equitação. E Posei em grego significa senhor e dom significa água. Tanto dentro da língua grega como no proto-indo-europeu, dom é um nome para se referir às águas. Então, os gregos achavam que o Poseidon era um santo e que ele podia andar ou caminhar pelas águas sem afundar.
que ele andava pela superfície aquática e conseguia flutuar. E o nome do Poseidon tem relação com a sua origem. Ele, embora tenha nascido dentro da Península Grega, mas a origem do Poseidon é das estepes pôntico-cáspias. Especificamente, numa região que é a região dos rios Don. O rio Don é um rio que ele fica hoje no que a gente conhece como Rússia, mas na época é simplesmente conhecida como as estepes ou simplesmente a Sítia. E além do rio Don, existiam outros rios nessa região, como por exemplo o rio Danapris ou Dnipri, que ele é hoje situado dentro da Ucrânia. Temos também o rio Dnistri, que ele é localizado hoje no que é a Moldávia. Temos também o rio Donets, que ele é subsidiário do Don. Então é um conjunto de rios que ficam nas estepes, que eles têm um nome de Don ou Danos, que faz referência à progenitora da etnia branca, nascida na região das estepes. E então, para os gregos, Poseidon é como se fosse a versão masculina do que Danos representa para o povo das estepes. Ele é o senhor das águas. Então, ele explorou a região do Mar Egeu e, especificamente em Creta, foi dentro da ilha de Creta que ele introduziu dentro do reino de Minos a domesticação de cavalos. E porque foi justamente na região das estepes onde ocorreu a domesticação de cavalos. Então, os povos que invadiram a Península Grega vindo das estepes, eles trouxeram consigo a domesticação de cavalos. E no caso específico do Poseidon, foi ele que, segundo os relatos dos aios gregos, trouxe a presença dos cavalos. Por isso que ele é adorado como sendo o pai dos cavalos, ou o próprio epíteto dos cavalos, como Pégaso, que é narrado pelos relatos como sendo o filho de Poseidon. Pégaso é o filho de Poseidon, ou como Hiparion, ou Arion, que é um outro referência a cavalo, que no latim é Eculeus, também é referido nos relatos gregos como sendo filho de Poseidon. Então, o rei Minos ficou muito feliz, porque o cavalo era novidade dentro da ilha. Então, como forma de retribuir esse bom karma, ele ofereceu a mão da filha de Minos, a Euríale, em casamento. E o Poseidon aceitou, porque ele era conhecido por ter várias esposas, ele era um homem poliamoroso. Ele tinha casamentos poligâmicos, ele teve vários filhos, mas o que interessa nessa história é porque vai ser com Euríale que o Poseidon vai gerar o Órion. Então, cuidado para não confundir Órion com Arion. Arion é um outro filho de Poseidon, só que o Arion tem relação com cavalo. E o Órion tem relação com os gigantes. O que nos leva agora a comentar sobre quem eram os gigantes de fato. Os relatos gregos vão dizer que os gigantes eram criaturas selvagens e rudes e que de feições grotescas, como por exemplo os cíclopes de um olho só. Os gigantes eram vistos como tendo nariz deformado, uma boca deformada, ou presas como se fosse uma besta, como se fosse uma fera. Os gigantes eram assustador, mas no caso de Órion, não. No caso de Órion é diferente, ele era um gigante especial. Ele era bonito, formoso, forte, um exímio caçador. O gigante aqui é uma pessoa que é literalmente muito alta. Só que a população pré-histórica da Grécia, das ilhas do Mediterrâneo, ela era uma população muito mais baixa, assim,
as mulheres e os homens terem em média 1,50 m. E quando os povos das estepes pôntico-cáspias invadiram a Grécia, eles não trouxeram somente a domesticação de cavalos, eles trouxeram um aprimoramento genético também. E hoje esse aprimoramento genético é conhecido como gene de Kurgan, o gene dos túmulos, porque dentro da região das estepes do leste da Europa havia a cultura de Kurgan, a cultura dos túmulos, a cultura de Yama. Então, os povos que invadiram a Grécia, eles trouxeram esse, como eu falei, aprimoramento genético e alteraram o DNA da Grécia completamente. Então, essa nova geração com influência do DNA da estepe vai trazer homens e mulheres de estatura mais alta, pele clara, olho claro, olho azul, cabelo loiro, cabelo ruivo, porque é nesse lugar onde está a origem da etnia branca, a etnia que alterou o DNA da Europa durante gerações e gerações. Então os gregos, como sendo exímios historiógrafos, eles constataram que o Órion era mais alto do que a média das pessoas na Grécia. Então ele era visto como sendo um gigante, mas ele não era de fato tão gigante assim. Provavelmente ele tinha entre 1,80 m e 2 metros. Só que para os habitantes ali, aquilo ali já era considerado um sintoma de gigantismo. E não era um sintoma, era um talento que ele tinha. Mas ele ainda assim era bastante temido, porque ele era muito inteligente. Existe um rei chamado Zanglo. O Zanglo é considerado o fundador da cidade de Messina. Só que Messina, como a gente conhece hoje, fica situada na ilha da Sicília, no que hoje é a Itália. Só que na época em que o Órion viveu, a Península Itálica era considerada a Magna Grécia, era considerado um lugar, colônia da Grécia. E então o Zanglo foi o nome do rei que fundou a cidade de Zancli. E essa cidade ela está situada na Punta del Faro, no estreito do que hoje a gente conhece como Estreito de Messina. E o Órion frequentou essa cidade durante uma época, ele ajudou na construção da cidade. E ele criou na cidade o primeiro templo dedicado ao seu pai, o Poseidon. Ele criou um templo de Poseidon na região que hoje é Punta del Faro. Foi o primeiro templo de Poseidon na região. Então aquilo ali virou depois um ponto helenístico de congregação. E ele construiu também o porto da região, porque o Órion havia herdado esse talento de Poseidon, que era justamente poder caminhar pelas águas. Então ele era considerado magnífico andando pelas águas na navegação. E o Órion se envolveu numa série de tragédias. Eu acho a história do Órion uma das mais tristes. A história de Escorpião e a história por trás da constelação de Áries, Escorpião e Áries, eu considero as duas constelações assim com as histórias mais trágicas. É triste de verdade a história dele. O Órion vai ficar cego por um tempo, e ele vai ficar cego da seguinte maneira: ele velejou até a ilha de Chios, que hoje fica perto da fronteira com a Turquia, no que hoje a gente conhece como Turquia, mas na época era Anatólia. E na ilha de Chios morava um rei chamado Enopião. E ele estava muito preocupado porque dentro da ilha haviam invadido feras selvagens, animais selvagens, e ninguém mais podia andar pela ilha. Então ele pediu um favor ao Órion, que
matasse todas as feras da ilha, até porque o Orion não era conhecido como sendo o exímio caçador. Vamos falar um pouco sobre como o Orion andava. Ele carregava o seu arco e flecha e aljava. Então ele compartilhava da cultura da Sítia e das Amazonas. Era um exímio arqueiro. O Orion portava um cinto, que ele é conhecido como o Cinturão de Orion, que ele estava na constelação, Cinturão de Orion. Ele dominava cavalos, arreio, sela, ele se envolvia com construção civil, então matar as feras da ilha de Chios não era nada para ele. Ele matou, só que antes dele matar, o Enopião, o rei de Chios, ele fez uma proposta que ele não estava à altura de cumprir. Ele falou assim... Ele pensou que o Orion era estúpido e covarde, que ele não ia conseguir dar conta de matar as feras. Então ele falou, se você matar as feras, eu ofereço a mão da minha filha Mérope em casamento, de uma maneira bastante pretensiosa. E o Orion aceitou o desafio. Aí o Enopião falou, eu quero ver se você vai conseguir dar conta das feras. Ele matou todas as feras. E o Enopião ficou de cara. Eu não acredito. Não acredito. Ele não se conformou e quebrou a promessa. Não ofereceu a mão da Mérope em casamento pro Orion. E o Orion se sentiu golpeado, né? Caiu num golpe, né? Um golpe sentimental. E ele forçou intimidade com a Mérope do mesmo jeito. Então ele invadiu a câmara onde Mérope dormia e a estuprou. Então depois desse estupro é que as coisas começam a ficar ruins, porque o Enopião vai arquitetar uma vingança por esse estupro da própria filha. Ele vai chamar um dos seus sátiros, que tem relação com a Sítia, a domesticação de cavalos, os centauros, mas nesse caso aqui é um sátiro que vai colocar veneno dentro da bebida do Orion. Então o Orion bebe a bebida e ele é envenenado e ele cai cego. Então, algumas histórias variam de como o Orion conseguiu curar essas cegueiras. Alguns vão dizer que ele simplesmente fitou a região leste do mundo, que é onde o Sol se ergue, onde ocorre a aurora. E a aurora é conhecida no helenismo como sendo Eos, a personificação da aurora, do Sol anatólico, do leste. E vão dizer que foi a Eos que curou a cegueira do Orion, outros vão dizer que foi o Hélios, ou Hélio, que curou a cegueira de Orion. Sobre a questão da Santa Trindade, o helenismo acredita, como doutrina basilar, na metempsicose, que é a ideia de que a morte não existe, o que morre é o corpo físico, porque a alma não morre, ela transmigra de corpo em corpo. Então, os gregos acreditavam que cada um dos planetas no céu se manifestavam em uma trindade, ou de maneira tripla, e mais especificamente numa divina ou numa santa ou numa aia trindade. Então, a gente estava falando do Sol. O Sol, na astrologia helenística, tem 3 formas, 3 encarnações. A primeira é Theos, ou como é chamado em português, Deus. E esse Theos aqui, ele é usado na expressão grega apomikanisteos, que é Deus ex machina. O sol saído da guerra, o sol sempre volta a brilhar. Então, Theos, ou Deus, é a primeira encarnação do sol. A segunda é Hélio, ou Hélios. Então, nessa parte da história do Orion, algumas versões vão dizer que foi o Hélios que curou a cegueira do Orion, até porque o Sol, na astrologia grega, ele é o demiurgo da visão, da luz que entra nos olhos e a gente consegue ver. E a terceira encarnação do Sol é o Apolo. Então essa é a Santa Trindade do Sol. É Theos, Hélios e
Apolo. E ainda tem uma outra que vai dizer que foi o Asclépio. O Asclépio é o médico dos deuses e filho de Apolo. De qualquer forma, independentemente de qual seja a versão correta, o Órion consegue ser curado da cegueira. E ele se envolve em outro problema, que é perseguir as Pleiades, e mais especificamente a Pleione, que é a mãe das Pleiades e esposa de Atlas. Inclusive, o nome da Europa, antes de Zeus se casar com a princesa fenícia Europa, se chamava Atala, ou Atalanta, e em homenagem ao rei Atlas. E o Oceano Atlântico é dado em homenagem ao rei Atlas, inclusive. Então, a Pleione era a esposa do Atlas, e o Órion quis perseguir ela. E ela já era casada e tinha várias filhas, que são as Pleiades. Então, ele a perseguiu por 7 anos. Ele era obcecado pela Pleione. Então, o que o Zeus, o Deus Supremo do Olimpo, fez? Ele catasterizou as Pleiades dentro de um asterismo, ou uma efeméride, na constelação de Touro, que está exatamente em oposição ao signo de Escorpião. A constelação de Órion, quando projetada para a eclíptica, está situada na constelação de Gêmeos. Então é por isso que Zeus catasterizou as Pleiades como um asterismo dentro da constelação de Touro, distante de Órion. Então, quando nós juntamos as constelações, a visão que nós temos aqui da Terra é que as Pleiades estão fugindo para a direção oeste e o Órion vem atrás perseguindo-as. O Órion se alimentava de lebre, de carne de lebre. Era o alimento mais comum dele, porque existiam muitas lebres na Grécia e como ele fazia para pegar lebre? Era muito fácil. Ele colocava os seus 2 cães de caça, que eram inseparáveis entre si. E os 2 cães adoravam o Órion, adoravam. Então os gigantes, eles são vistos como tendo relação também com os cães, com a domesticação de cães. E os cães de caça eram soltados no mato, eles iam atrás da lebre, matavam a lebre, ou o Órion terminava de matar, levava a lebre para casa, tirava a pele da lebre, temperava a carne e comia. É por isso que no firmamento celeste, no hemisfério norte celeste, mais especificamente, a constelação da lebre, ou como é conhecida em latim, como eu já comentei lá atrás, Lepus, a constelação de Lepus está junto da constelação do Cão Maior e do Cão Menor, e perto de Órion, como se os 2 cães estivessem correndo atrás da lebre e a lebre fugindo para tentar salvar a sua própria vida. Existem relatos das várias tentativas de relacionamento fracassadas que o Órion tentou investir, sem sucesso. Como, por exemplo, o amor de Eos, que é a própria personificação da aurora. Só que o relacionamento mais significativo e relevante para essa história foi o relacionamento entre Órion e Ártemis. Ártemis é considerada uma mulher grega, ela era de nascimento grega, assim como Órion. Órion era grego, Órion nasceu dentro da cidade de Creta. Órion era especificamente cretense, a nacionalidade dele. Ele era cretense. Agora, Ártemis era grega, só que ela voltou para a Sítia, que é a região das estepes pôntico-cáspias, que era onde viviam os citas, onde viviam os sátiros, onde viviam os centauros. A cultura equestre e arqueira era vista nessa região. Então a Ártemis era famosa por ser uma exímia caçadora. Igualmente o Órion era. Ele era celebrado por ser um exímio caçador. Então eles tinham uma afinidade de ocupações.
Só que a Ártemis era especial, porque ela era a personificação da lua. Lembra que eu comentei lá atrás para vocês da Santa Trindade? No caso da lua, existem 3 formas manifestadas, ou 3 encarnações da lua. A primeira delas é a deusa Teia, a segunda é Selene e a terceira é Ártemis, que é o que interessa para essa história. No caso de Ártemis, ela é virgem. Ela fez um voto de castidade como para exercer a sua função de deusa de maneira apropriada. Por que a castidade? Porque se Ártemis perdesse a virgindade, ela iria perder o ímen dela. Então, quando a pessoa perde a virgindade, no caso, com o sexo heterossexual, ela perde a castidade. Então, ela deixa de ter a capacidade de ser um psicopompo. Os gregos acreditavam que, mantendo a castidade, você consegue ser um psicopompo. O psicopompo é um santo que consegue ingressar no mundo dos mortos, fazer necromancia, no caso, obter informações do mundo dos mortos e levar de volta para o mundo dos vivos. E fazer o movimento contrário, informações do mundo dos vivos coletadas e levada para o mundo dos mortos. É uma pessoa que consegue comunicar as almas encarnadas com os espíritos desencarnados. É um psicopompo. Então essa era a função dos grandes santos da Grécia. Então a Ártemis, ela era tratada como uma santa e ela tinha o seu próprio templo de congregação construído na Anatólia, chamado Templo de Ártemis, que inclusive entrou para a lista das 7 maravilhas do mundo antigo. O Templo de Ártemis. A Ártemis era uma santa muito importante. Personificação do sol, personificação da lua, quis dizer. A lua é a representação da noite, a rainha da noite. Então ela tinha não somente a função de santa, mas a função de rainha virgem. E para piorar mais a situação, a Ártemis era irmã de Apolo, que era tratado como sendo a personificação do Sol. Então nós temos uma situação aqui em que o irmão homem é a personificação do Sol e a irmã mulher é a personificação da Lua, do dia e da noite. Essa história por trás de Escorpião vai contar como os gregos entendiam de maneira mística e sutil a explicação para os solstícios de verão e os solstícios de inverno. Eu já vou explicar essa história daqui a pouco. Voltando a falar de Apolo. O Apolo era a personificação do Sol. Lembra que eu comentei que os gregos acreditam em metempsicose e que existem uma santa trindade de cada planeta? Então, no caso do Sol, também temos 3 encarnações, né, como eu falei lá atrás, não sei se vocês lembram. Theos, que é Deus, depois Hélio e depois Apolo. Então o Apolo dessa história aqui é esse Apolo da Trindade. E ele era metódico, ele era um homem metódico, ele ergueu-se ao status de divindade nacional, de Deus nacional da Grécia. Então ele era muito metódico e responsável. E ele tinha a função de domesticar cavalos e de dirigir carruagens, bigas, quadrigas, o que seja. Então o Sol é a própria representação do cavalo, é a própria representação da roda. O Sol não tem formato de círculo e a roda não tem formato de círculo. É a própria personificação do arreio, das selas, das carruagens, da velocidade. Então o Apolo tinha a função de trazer o Sol durante a aurora, durante o amanhecer, e de carregar o Sol durante o dia inteiro, até o pôr do Sol, que é quando o Apolo descansava da sua função. Só que aí é que tá, todo dia o Apolo precisava fazer isso. Todo dia ele precisava acordar e carregar na sua carruagem, puxada por cavalos, o Sol. Todo dia era a mesma coisa, ele era muito metódico. E quando acontecia o pôr do Sol, se erguia a noite. Então a irmã de Apolo, a Ártemis, tinha a mesma função, só que
na noite, que era carregar a lua na sua carruagem puxada por cavalos, porque Ártemis também fazia equitação, domesticava cavalos. Então a Ártemis tinha que pontualmente, todo dia, assim que o sol se põe, carregar a lua na sua carruagem até o amanhecer. Então o Apolo trabalhava de dia e a Ártemis trabalhava de noite. Quando o Órion conheceu a Ártemis, eles se apaixonaram perdidamente e a Ártemis basicamente quase se perdeu, porque se ela perdesse a virgindade, ela iria perder seu status de ser um psicopompo. Mas só que ela gostava dele de verdade, ela o amava de verdade. E ela queria estar perto daquele gigante, porque ele era um gigante diferente, ele era bonito, ele era alto, ele era forte, e ele tinha traços belos, ele havia herdado aquela beleza de Poseidon, do seu pai. Então ele montado em cavalo, ele era simplesmente lindo, e ele era arqueiro como ela. Ela estava apaixonada, ela estava num dilema, ela perde ou não perde a virgindade. Só que ela começou a se envolver demais nessa relação. E ela passou a chegar sempre atrasada para a sua função de carregar a lua de noite. Então o que aconteceu? O Apolo ficava esperando mais tempo. Então os dias passavam a ficar mais longos, que é o que em termos astronômicos se chama o solstício de verão, que é quando os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Só que no caso da história, era o Apolo esperando a Ártemis aparecer. Então ele já estava cansado daquela história, porque ele estava trabalhando em excesso e ele estava se sentindo sobrecarregado, ele já estava cansando. Então ele quis arquitetar um plano para separar os dois, Órion e Ártemis. Então ele se referiu à deusa da natureza e da terra, Gaia, como sendo Gaia a própria personificação da terra. E o Apolo contou a Gaia que o Órion estava querendo um relacionamento com a Ártemis e quis acabar com a virgindade dela. A Gaia não deu bola. Então ele foi mais apelativo ainda. E se eu disser para você que o Órion está ameaçando matar todos os animais de Creta, porque era onde eles andavam, Ártemis e Órion, eles andavam dentro da ilha de Creta. Aí nessa hora tocou nos brios da Gaia. Aí agora, ela como sendo a protetora da própria natureza, falou: não, eu não vou deixar um gigante arrogante matar a minha própria criação. Então ela abriu um buraco da terra e desse buraco saiu um escorpião preto e gigante, que é esse o escorpião que foi caracterizado nessa constelação aqui, no 4. E se vocês lembrarem do Yavanna Jataka, do tratado grego, o Yavanna Jataka diz que escorpião rege buracos. Então foi de um buraco na terra que se ergueu o escorpião. Isso dentro da ilha de Creta. E aí aconteceu uma batalha entre dois gigantes, em que infelizmente o Órion perdeu, porque o escorpião conseguiu acertar o seu ferrão envenenado no Órion, destilando seu veneno. O veneno, quando entrou na corrente sanguínea, causou uma parada cardiorrespiratória e o Órion morreu ali mesmo. Mas a morte é uma ilusão, claro, porque, segundo a metempsicose, o que morre é o corpo físico. A alma se torna espírito, permanece viva por toda a eternidade, sempre aguardando transmigração. E a Ártemis ficou arrasada, porque ela o amava de verdade. E quando a Ártemis buscou a ajuda de Zeus, o deus supremo do Olimpo, falou: eu não posso fazer nada. Eu não detenho a arte da Anastácia, da ressurreição. Mas o Zeus ficou impressionado com o duelo
entre dois gigantes e decidiu catasterizar tanto o Escorpião quanto a constelação de Órion no firmamento celeste, estando sempre em oposição. Então, quando nós vemos a constelação de Escorpião no céu, a gente não consegue enxergar a constelação de Órion, porque eles estão numa oposição, sempre se evitando, porque eles não se gostam. E o planeta, a Lua, tem debilitação ou queda no signo de Escorpião por causa dessa história. Se vocês lembrarem que eu falei lá atrás, a Ártemis faz parte da Santa Trindade da Lua. Então, a Lua, quando transita pela constelação de Escorpião, ela tem o que na astrologia helenística se chama de debilitação ou queda. Porque foi justamente o Escorpião que matou o seu amado Órion. Foi esse Escorpião que ferroou o seu amado, destilou seu veneno e causou uma parada cardiorrespiratória nele. Então, sempre quando a Lua passa por essa constelação, ela se lembra dessa história e sente a dor e o sofrimento. E a Ártemis morreu virgem. Ela morreu virgem. Ela nunca se casou. A única oportunidade assim, mais significativa que ela teve, o Escorpião ceifou essa oportunidade. E então essa é a história por trás do mito grego, o helenismo, dessa constelação tão fascinante. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero que vocês tenham aprendido algo novo e nos vemos na próxima. Tchau!